Welcome back, everybody, to Neutrality Studies. Bem-vindos de volta, pessoal, ao Neutrality Studies. Hoje, a gente recebe uma conterrânea minha, a doutora Yusra Swedi, professora associada de Direito Internacional na Universidade de Manchester. Ela é responsável pelo projeto Simplified Approach to International Law, o SAIL, no Substack, em learnsail.org. Yusra, seja bem-vinda. Yusra, welcome. Muito obrigado, Pascal. É um prazer enorme estar aqui. It's nice having you here. I mean, É um prazer ter você aqui. Quer dizer, você também cresceu e estudou na Suíça, assim como eu. Você é da parte francófona, na verdade. Então, o inglês acaba sendo uma forma de a gente superar o fato de termos duas línguas diferentes, mesmo sendo do mesmo país. E agora você está dando aulas no Reino Unido. Como tem sido essa experiência? Sim, sou eu. É um momento muito empolgante para dar aula de direito internacional e eu sou muito grata porque o Reino Unido é um grande defensor da liberdade acadêmica. Isso significa que a gente pode ter conversas apaixonadas e interessantes com os alunos sobre todos os temas de direito internacional que estão nas manchetes hoje em dia. E olha, é interessante você dizer que está feliz com o Reino Unido, porque no momento, no meu canto da internet, o Reino Unido não anda com uma fama muito boa de ser um grande defensor da liberdade de imprensa. A gente tem visto como o país está tentando impor penas de prisão muito severas ao grupo Palestine Action. E eu sei que você mesmo tem participado do processo de genocídio contra Israel, como parte da equipe jurídica. Você pode contar um pouco do contexto desse caso e também como você enxerga o fato de o Reino Unido estar, digamos, do outro lado nessa questão. Como você vê tudo isso? Então nos últimos anos houve uma série de casos que chegaram a vários tribunais internacionais, todos girando em torno do conflito entre Israel e a Palestina, mas cada um tratando de um aspecto diferente desse conflito. Você fez bem em mencionar os casos de genocídio. O principal foi o que a África do Sul moveu contra Israel em dezembro de 2023. E o outro, no qual eu mesmo estive envolvido, foi um pedido para que a Corte Internacional de Justiça, que é o Tribunal Mundial, o principal tribunal da ONU, fizesse uma avaliação sobre se a ocupação israelense é ilegal. Então eu estive envolvido nesse caso e o tribunal realmente decidiu, em uma decisão formal, que a ocupação é totalmente ilegal. Infelizmente, isso não levou ao fim da ocupação, mas serviu como uma ferramenta muito importante e com peso jurídico para fortalecer a atuação política e diplomática tanto no cenário internacional quanto no nacional. Mas eu fico feliz em também falar sobre os casos de genocídio, porque eu sei que esse tema tem despertado muito interesse ao longo dos anos. Você acha que os casos de genocídio e, de modo geral, a forma como o direito internacional é aplicado, ainda podem nos ajudar em 2026? Porque parece que estamos passando por uma fase intensa em que, sabe, quem tem mais poder é quem manda. Eu acho que, na era em que a gente vive hoje, que de certa forma reflete essa ideia de que o poder faz o certo entre várias grandes potências. Uma fonte de consolo para muita gente, inclusive para juristas, são os tribunais internacionais. Está crescendo algo que se chama litigância estratégica. É a capacidade que os juízes têm de tentar, da melhor forma possível, esclarecer, mas também lembrar os estados das suas obrigações legais e incentivar outras instituições relevantes, por exemplo, as da ONU, a fazer cumprir, dentro do possível, essas leis internacionais tão importantes. Então, eu ainda acredito que, mesmo com todas as limitações que existem, essa estrutura institucional é uma fonte importante de esperança para muita gente, especialmente nesses tempos difíceis.
Can you just give us a very short rundown of these international? Você pode fazer um breve resumo desses tribunais internacionais? Porque, embora o direito internacional tenha uns 400, 450 anos, dependendo de onde a gente marque o ponto de partida, o sistema de tribunais em si é relativamente novo, certo? A gente tem a Corte Internacional de Justiça, que faz parte das Nações Unidas, mas também o Tribunal Penal Internacional e vários tribunais ad hoc. Então, esse sistema de tribunais que existe hoje, há quanto tempo ele existe e quão sólido você diria que ele é? And how robust would you say is it? Yeah. So the idea of international dispute Então, settlement, a so, ideia de resolver states disputas internacionais, individual quando against estados state, ou até mesmo uma pessoa resolve recorrem a uma disputes terceira parte para to resolver algum resolve tipo de some kind of conflito de conflict forma way, in a pacífica, peaceful em way, vez as de ir para um opposed campo de to batalha, going, on the é algo que battlefield, existe há it's muitas, been muitas a practice that's décadas. actually Talvez many desde que o decades, próprio direito possibly internacional as long as começou a international valer. itself. Mas But esse this formato mais modern form moderno, of, like, com tribunais cross-border internacionais international físicos courts, espalhados pelo mundo, scattered across the cada world, cuidando da each sua área ou dealing com with a their sua própria own competência. areas or having their Isso own sim é uma particular ideia areas of mais competence. recente. That's a little bit more of a recent idea. So the International Court of Justice, before that we Então, a had Corte a Internacional de similar, Justiça, body antes that dela, a existed gente já post tinha World um War órgão I. parecido And I que think surgiu a depois da Primeira newer Guerra and a lot more Mundial. controversial one would E eu be acho the que um High exemplo Court mais that we talk recente e about bem mais earlier in this controverso, que conversation, talvez a the gente possa International comentar Criminal mais para Court, frente nessa conversa, which we é o know Tribunal has Penal only existed for Internacional, about 25 que na years. verdade existe há mais ou menos And so 25 each anos. of these Cada um desses has kind tribunais of come up enfrentou against muitos a desafios significant e amount of também tem challenges. suas limitações, Also tanto na have their forma como limitations foram in terms of criados, how they were quanto no que designed podem ou não and podem kind of fazer. what they can Mas and mesmo cannot assim, do. é o melhor But I tê-los still do que não think ter that nada. we are better off having them than not having them. Hey, just a very quick note, the best way to support Oi, this channel só um is recado bem basically rápido. for my A melhor forma de apoiar o canal é se inscrevendo na minha newsletter gratuita no Substack. Você também pode ajudar com uma assinatura paga por lá ou comprando alguns dos nossos novos produtos em neutralitystudies.com. Os links estão aqui embaixo. Te vejo por lá. Olha, eu concordo totalmente. Acho que estamos em melhor situação com eles. Mas tem gente que discorda, e gente que discorda com força. Na verdade, hoje ou ontem, os Estados Unidos divulgaram uma nota para a imprensa dizendo que de agora em diante vão enfrentar o Tribunal Penal Internacional com tudo o que tiverem. Deixa eu ler para você talvez o primeiro trecho do comunicado que eles divulgaram. O título é: Departamento de Estado lança campanha para desmantelar a ameaça do Tribunal Penal Internacional à soberania americana. Hoje, o secretário de Estado, Marco Rubio, anunciou uma ampla campanha para desmantelar a ameaça que o Tribunal Penal Internacional representa à soberania dos Estados Unidos. Essa campanha vai envolver uma resposta coordenada de todo o governo, com o objetivo de desativar de forma sistemática a capacidade do TPI de operar, de mirar em militares ou autoridades americanas ou de qualquer forma ameaçar a soberania do país. Depois, o anúncio lista algumas das ações previstas, como ligações diplomáticas do secretário de Estado, do vice-secretário e de embaixadores para membros da alta liderança de outros países, destacando o que chamam de abusos do TPI. Os países que cooperam com as forças de segurança americanas, com o Exército dos Estados Unidos, ou que se beneficiam da proteção militar americana, são instados a rejeitar a suposta autoridade do tribunal. E aí vem aquele blá blá, ia, ia, ia. Basicamente que por enquanto o que vão fazer é apenas exercer pressão diplomática. Porque a gente sabe que os Estados Unidos têm, de fato, uma lei que permitiria ao país entrar em Haia e tirar à força cidadãos americanos caso algum deles fosse preso lá pelo Tribunal Penal Internacional, a chamada Lei de Invasão de Haia. É algo completamente absurdo. E essa lei já existe há bastante tempo. Então a oposição dos Estados Unidos ao TPI não é novidade. E claro, os Estados Unidos não são parte do Estatuto de Roma, que é o documento fundador do tribunal. Mas esse tipo de linguagem belicosa contra uma corte internacional é algo que pelo menos eu ainda não tinha visto nesse nível. O que você acha disso? I can't say that it's surprising.
Não dá para dizer que é uma surpresa. Os Estados Unidos sempre tiveram uma posição muito firme em relação ao Tribunal Penal Internacional. Curiosamente, o país participou ativamente das negociações do Estatuto de Roma, que é o documento que criou o tribunal. E eu suspeito que isso tenha sido mais para garantir que o tribunal fosse estruturado de um jeito que não prejudicasse os Estados Unidos nem os seus interesses. Mas com o tempo, ficou cada vez mais claro qual é a postura americana em relação ao TPI, especialmente durante o governo Trump, quando vimos os Estados Unidos aplicando sanções contra juízes que avançaram com um mandado de prisão contra Benjamin Netanyahu e Yoav Gallant. Benjamin Netanyahu and Noam Gallant. And I think that was definitely E eu acho que aquele foi, sem dúvida, um momento mais intenso, em que a gente percebeu até que ponto os Estados Unidos são realmente contra o Tribunal Penal Internacional. Mas já tinham acontecido outros episódios antes, como quando o tribunal abriu uma investigação no Afeganistão, que obviamente envolvia os Estados Unidos. É algo muito lamentável. E também mostra as limitações que eu mencionei antes, dessas cortes que acabam sendo muito vulneráveis ao financiamento e ao apoio dos Estados, de várias formas. Sabe, uma das críticas ao sistema internacional atual, do qual o Tribunal Penal Internacional faz parte, é que ele foi basicamente moldado segundo os padrões dos países ocidentais. E que ele representa, assim como o sistema de Bretton Woods ou outros sistemas, como o sistema bancário internacional, o poder estrutural do Ocidente sobre o resto do mundo. E se a gente olhar o histórico, especialmente do Tribunal Penal Internacional, e ver quem de fato foi condenado por crimes de guerra, são todos africanos, todos chefes de Estado ou autoridades de nações africanas. E há citações conhecidas de pessoas que disseram algo como, sim, o Tribunal Penal Internacional está aí para ser usado contra os africanos. E por aí vai. Nenhum líder ocidental tinha sido indiciado até a acusação contra Benjamin Netanyahu e Yoav Gallant. E foi exatamente isso que deixou os Estados Unidos extremamente irritados. Mas isso só aconteceu depois que, ao mesmo tempo, líderes do Hamas foram incluídos na lista do Tribunal Penal Internacional. E claro, isso veio 2 anos depois de o tribunal ter emitido um mandado de prisão contra Vladimir Putin e mais um funcionário russo. E o Ocidente aplaudiu aquilo. A gente lembra das palavras muito firmes de apoio do então presidente Joe Biden. E aí, quando saíram os mandados de prisão contra o Sr. Netanyahu, o caos se instalou. Então, o que você acha dessa acusação de que o Tribunal Penal Internacional seria um desses instrumentos usados contra o resto do mundo, embora agora a gente veja que um dos próprios arquitetos disso não está nada satisfeito? Bom, eu acho que se a gente olhar para as investigações que estão abertas hoje no Tribunal Penal Internacional, na verdade tem várias que vão além do continente africano. Tem investigações abertas, por exemplo, em Mianmar, Bangladesh, nas Filipinas, na Venezuela, na Ucrânia e na Lituânia. Então eu acho que o tribunal tem buscado um equilíbrio maior. Olha, eu realmente acho que o Tribunal Penal Internacional é uma ideia necessária. A história da geopolítica mostra que algo assim era preciso no mundo. E foi um projeto de longo prazo, que levou muitas e muitas décadas para se concretizar. Acho que isso aconteceu porque várias gerações de juristas, autoridades governamentais e ativistas de direitos humanos entenderam que algo desse tipo precisava existir no mundo. Eu também acho que é na forma como foi desenhado e implementado que estão algumas das falhas e limitações. Mas como qualquer outro tribunal, a implementação pode ser aprimorada e melhorada com a prática e com o tempo. Os tribunais são muito sensíveis à opinião pública, ao seu próprio tipo de público, aqueles a quem servem, aqueles que os apoiam. Então eu acredito que eles conseguem se adaptar a críticas, a mudanças. E eu vejo isso como algo positivo, como uma força, porque significa que essas instituições podem continuar servindo as pessoas, servindo a comunidade internacional da melhor forma possível,
de acordo com as transformações que vão acontecendo. Então, você diria que, apesar de todas as críticas justificadas sobre a atuação do TPI nesses 25 anos de existência, ainda não está tudo perdido. E que essa pode de fato ser uma instituição capaz de agir com verdadeira imparcialidade daqui para frente. E que talvez também passe a investigar líderes ocidentais de vez em quando, porque não faltam crimes de guerra do lado ocidental também. A questão é, por que esses não são levados ao tribunal? Quer dizer, o TPI tem enfrentado muita pressão desde que foi criado. Mas eu acho que esse período mais recente mostrou um nível de pressão muito mais alto, algo que eu não sei se o tribunal já tinha enfrentado com essa intensidade antes. O promotor, Karim Khan, está respondendo a acusações de má conduta sexual, o que significa que ele está suspenso no momento. E isso, claro, afeta a capacidade do tribunal de continuar suas funções, mesmo que quem esteja no lugar dele esteja fazendo um ótimo trabalho. Os juízes também estão sendo sancionados. Existem algumas controvérsias em torno de diferentes casos, e aí vem os Estados Unidos, praticamente declarando guerra ao TPI. Então, o tribunal está sob muita pressão. Mas eu acho que tudo depende da perspectiva de quem você pergunta. Várias vítimas ao redor do mundo, que vivem em países onde as investigações estão em andamento, provavelmente diriam que o TPI é a única esperança que elas têm. Pequeno sinal de esperança que eles ainda têm. E eu acho que só por esse motivo já é uma instituição que vale a pena e um projeto que vale a pena. Quer dizer, pela sua própria experiência com essas instituições, os estados mais fracos, especialmente países, digamos, na África, no leste asiático, na América do Sul, eles realmente dão muito valor a esses tribunais? Porque, no fim das contas, o direito internacional é basicamente um esforço para tentar defender os estados mais fracos dos mais fortes. E normalmente são os mais fortes que argumentam que no final do dia nem é tão útil assim ter essas instituições. Certo? A gente está vendo isso agora. Basicamente, quando os Estados Unidos dizem que precisam proteger a soberania americana, o que eles querem na prática é proteger a própria impunidade. A impunidade para cometer crimes de guerra em qualquer nível, sem precisar responder a ninguém, não é? E o Tribunal Penal Internacional mostra que é justamente o oposto desse tipo de mentalidade, não é mesmo? Então, pela sua experiência, como é que os estados menores realmente veem essas instituições, que afinal não representam uma ameaça para eles também? Pela minha experiência, eu acho que existe um certo sentimento polarizado, porque de um lado tem muitas comunidades ao redor do mundo que pensam, se não for o direito internacional, então o quê? O que realmente pode nos ajudar a sair da nossa situação? Mas por outro lado, há muita desilusão, frustração, decepção, quando o direito internacional não entrega resultados em certos casos. E por causa das grandes potências e da forma como elas conseguem influenciar ou bloquear determinados processos. Ou ainda por outros motivos, como questões de consentimento, a competência dos tribunais para lidar com certos temas, ou até razões financeiras. São vários fatores que acabam atrapalhando para que a justiça seja feita a favor dessas pessoas. Então eu diria que muita gente é bem polarizado, pelo que eu percebo. Mas parece haver uma relação um pouco complicada com o direito internacional. Mas a gente tem visto nos últimos anos, e isso se conecta com a nossa conversa sobre os tribunais, vários estados menores, como você chamou, que têm recorrido a esses tribunais internacionais para tentar resolver seus problemas, certo? Um ótimo exemplo é a questão das mudanças climáticas. Pequenos estados insulares em desenvolvimento têm levado o tema a tribunais internacionais para basicamente lembrar os grandes emissores de gases de efeito estufa.
que costumam ser algumas das principais potências do mundo, das suas obrigações, e também para criar uma narrativa de responsabilização. A gente vê outros exemplos parecidos no direito penal internacional. A gente falou sobre o genocídio mais cedo na conversa. Então, eu ainda acho que, para os estados menores, essas instituições e o direito internacional, de forma geral, são ferramentas que eles estão dispostos a usar e a testar para ver se conseguem tirar algum benefício e atender melhor aos seus próprios interesses. Eu já recebi 2 defensoras de direitos humanos no meu canal, da Alemanha, e elas me disseram que o direito internacional e esses tribunais não servem apenas para fazer justiça. Isso é o que no mundo perfeito eles fariam. Mas no mundo imperfeito, eles acabam sendo um espaço, um instrumento para criar pressão política, a favor ou contra alguma causa. Como você enxerga isso? Se tivesse que dizer qual é o peso de cada aspecto, seria algo como 40 e 60, 50 e 50. No mundo real, o impacto que esses tribunais e casos podem ter. Para você é mais de natureza ativista e política ou mais de natureza judicial? Eu acho que as duas coisas podem ser verdade. E acho que isso é algo muito mal compreendido sobre o direito internacional, o que é bem frustrante. Eu entendo totalmente essa frustração, e às vezes eu mesmo sinto isso. O fato é que o direito internacional é muito baseado em processos. Muitas vezes ele é um processo em si. E é aí que entra a pressão política que você mencionou. Porque muitas vezes, especialmente diante de atrocidades terríveis, de incidentes graves, de situações urgentes que a gente quer resolver, que a gente quer ver parar já no dia seguinte. E muitas vezes os processos, as tentativas que a gente faz para acionar instituições internacionais, para ir à justiça ou para sentar à mesa de negociação, acabam resultando em algo que serve principalmente para aumentar a pressão política. Acho que isso é ainda mais verdadeiro no caso dos tribunais internacionais, que não têm força policial, nem exército, nem um órgão capaz de realmente fazer cumprir suas decisões. E quando se trata de decisões muito controversas, isso é ainda mais difícil. Então vamos pegar de novo o exemplo do caso entre a África do Sul e Israel na Corte Internacional de Justiça. Quando uma decisão de fato for emitida, mesmo que essa decisão de aqui é o genocídio, even if that judgment were to say that Israel has committed genocide, on paper, that judgment can be enforced. No papel, essa decisão pode ser imposta pelo Conselho de Segurança da ONU. Mas, claro, na prática, considerando que os Estados Unidos são um dos 5 membros permanentes com poder de veto, é muito improvável que o Conselho de Segurança realmente faça isso valer. Pois é, a questão da aplicação das decisões é o grande vilão do direito internacional, algo sobre o qual a gente reclama repetidas vezes e com razão. O que isso significa, na prática, para os tribunais internacionais e o trabalho que eles fazem, é que muitas vezes essas declarações funcionam como uma forma de pressão política. E isso, por si só, eu acho que deve ser visto como algo muito importante. Mas também quer dizer que a gente precisa aceitar que o processo vai ser mais demorado, um caminho mais longo até a justiça. Então não é que esses países não se importem, né? O fato de os Estados Unidos estarem tentando desmontar o TPI, o fato de Israel estar sendo julgado na CIJ e chamar isso de ridículo, de antissemita e tudo mais, mostra que isso incomoda, certo? Mesmo podendo ignorar essas instituições do direito internacional e continuar com a matança em massa, com o genocídio, ainda assim isso irrita. Continua sendo algo, uma pedra no sapato que não os impede, mas incomoda. Você pode, talvez, explicar um pouco como é que essa dor deveria funcionar para eles? Porque, veja, as pessoas que criaram esses tribunais não fizeram isso de forma ingênua, achando que, a gente cria uma instituição, dá uma sede para ela lá em Haia e pronto, tudo vai se resolver, certo? Na verdade, quem trabalha com isso é bem realista sobre o que dá e o que não dá para fazer.
Mas então, como é que essas instituições podem realmente aumentar o custo ou a dor para alguns desses estados infratores? Well, I think, you've touched on an important point. Olha, which eu is acho that, que você tocou num ponto even importante. though, Mesmo que de tempos em tempos apareça essa narrativa de que o direito internacional é fraco ou que o direito internacional está morto, eu diria justamente o contrário. O direito internacional é tão poderoso que os estados fazem de tudo para moldá-lo de um jeito que não os prejudique nem os afete, certo? Historicamente, é daí que vem a ideia de consentimento. Grande parte do direito internacional se baseia nessa noção de consentimento. Tipo, eu não posso ser julgado por um tribunal internacional se eu não tiver consentido com isso. Eu não vou fazer parte de um tratado se eu não tiver concordado em participar desse tratado. E muita gente diz que é exatamente aí que está a origem da fraqueza do direito internacional. Certo? Mas eu acho que esse próprio modelo já mostra que, mesmo há várias décadas, já se percebia o quanto o direito internacional pode exercer poder, pode ser algo assustador para os estados e até causar dor a eles. É mais ou menos por isso que a gente acabou com esse tipo de estrutura. E também é por isso que hoje em dia, por exemplo, os Estados Unidos falam contra o Tribunal Penal Internacional e tentam demonizá-lo. Na verdade, isso vem do medo do que o tribunal poderia dizer sobre o que os Estados Unidos fizeram ou sobre o que Israel fez. Eu acho que, no fim das contas, por mais que algumas pessoas tentem diminuir o que o direito internacional é ou o que ele pode fazer, a linguagem dos políticos e dos próprios estados mostra que o direito internacional tem, sim, o potencial de causar desconforto e de assustá-los de várias formas. E é por isso que eles usam o tipo de vocabulário que usam em certas situações. É por isso que condenam algumas ações que acham que podem, na verdade, tornar a vida um pouco mais difícil para eles. É por isso também que algumas grandes potências têm uma relação meio polarizada com o direito internacional. Elas podem, de forma bem aberta, ignorar algumas dessas regras e princípios. E, por exemplo, decidir simplesmente invadir a Ucrânia ou atacar um país do dia para a noite. Mas, ao mesmo tempo, continuam usando a linguagem do direito internacional. Justificam suas ações com base nesses mesmos princípios. Ainda se importam com a forma como são percebidas e com que certas violações do direito internacional podem significar para elas, geopoliticamente, economicamente, talvez de outras formas também. E isso é muito interessante. Também mostra uma diferença na forma como esses países lidam com o direito internacional. Quero dizer, os Estados Unidos lá em 2003, quando atacaram o Iraque, se esforçaram muito para construir um argumento de que aquilo era legítima defesa, certo? Que precisavam agir com um ataque preventivo ou preemptivo, como quiser chamar, para se proteger, de acordo com a Carta da ONU e tudo mais. Agora, em 2026, quando atacaram o Irã de novo, nem se deram ao trabalho de apresentar nada disso. Nada. Então isso também mostra uma evolução na postura dos Estados Unidos. Já a Rússia, por outro lado, em 2022, se esforçou bastante para construir um argumento legal, dizendo algo como: nós reconhecemos as repúblicas de Donbass. Eles pediram nossa ajuda para se defender dos ucranianos. Então seria autodefesa coletiva, portanto o artigo 51 da Carta da ONU. Ou seja, tudo certo. E claro, isso é completamente absurdo. Mas o fato de tentarem ou não é meio interessante, não é? Os Estados Unidos hoje me parecem estar num ponto em que tentam, sempre que podem, simplesmente ignorar o direito internacional. E no caso do Tribunal Penal Internacional, até lutar oficialmente contra ele de forma aberta. É uma escolha curiosa de batalha. E a minha intuição é que vai ser muito difícil para eles enfrentarem o direito internacional. Qual é a sua opinião? Sim, com certeza. E eu diria
que mesmo que o Trump tenha dito há alguns meses algo como eu não me importo com o direito internacional, não preciso respeitar o direito internacional, o que me guia é a minha moralidade, e que é basicamente isso que orienta as decisões dele, né? Mesmo ele tendo dito isso em um momento, se você ouvir as justificativas que ele próprio, o J.D. Vance, o Marco Rubio e outros deram para explicar por que entraram no Irã, por exemplo, ou por que intervieram na Venezuela, dá para ver que eles estão, sim, lidando com o direito internacional. Mesmo que não digam explicitamente, de acordo com os marcos legais internacionais, o que eles fazem é usar esses mesmos marcos para justificar as próprias ações. E o Irã, por exemplo, um dos motivos de que eles mais falavam, era a iminência de um ataque iraniano contra os Estados Unidos, o que está ali no limite do que o direito internacional permite. E, curiosamente, os Estados Unidos, foi o Reid Rubinstein, que era o assessor jurídico do escritório do assessor legal durante o governo Trump, chegaram a publicar uma declaração sobre a Operação Epic Fury e o direito internacional. Isso foi no dia 21 de abril de 2026. Nessa declaração, ele basicamente apresentou uma longa justificativa jurídica para essa operação. Então é algo que eu acho que, especialmente as grandes potências, dizem que não ignoram, mesmo quando são muito criticadas por isso. Mas no início, elas sempre tentam dialogar com essas regras e agir dentro desses limites. É uma relação curiosa, meio contraditória, digamos assim. É uma daquelas coisas que nós, na academia, e na verdade o próprio direito internacional, usamos como um indicador de se os estados realmente se comprometem com certas promessas. Quer dizer, uma parte importante, por exemplo, no meu campo, são os manuais militares, certo? Aqueles manuais que os estados escrevem e com os quais depois treinam seus soldados. E esses manuais são extremamente técnicos em direito internacional, muito detalhados mesmo. E isso acaba sendo um dos indicadores que você pode levar a um tribunal e dizer, olha, essas são as regras que os próprios Estados Unidos reconhecem como válidas para o comportamento do seu pessoal. E se não seguirem, então, bom, eles violaram algumas dessas regras reconhecidas. O ponto central é o reconhecimento, entende? Que todos reconhecem essas normas, como as regras de engajamento e tudo mais. Nesse aspecto, a gente não vê grandes mudanças, vê? Esses estados, os aspectos técnicos dos manuais de guerra e tudo mais, parecem continuar tão firmes quanto antes. Sim, eu concordo com isso. E acho que isso serve como um exemplo para mostrar que, por mais que a mídia e o público façam declarações, o que eu entendo completamente, porque vem de frustração e emoção, e a gente diga que agora vivemos num mundo sem leis, que o direito internacional morreu, eu acho que, enquanto formos seres humanos, precisamos viver sob leis, sistemas, diretrizes, estruturas. E essas coisas existem, inclusive no nível jurídico internacional. E também acho que, por mais desanimados que a gente se sinta em relação ao direito internacional hoje, essa ideia de que ele entrou em colapso total é algo que já vimos várias vezes na história, certo? Nos anos 30, durante a Guerra Fria, em 1999 com Kosovo, no Iraque, em 2003, e na Síria, em 2013. Não é? Então eu não estou totalmente convencido por essa narrativa de que, sabe, os estados não estão usando ou se referindo a nenhuma lei, ou de que a gente vive num mundo sem leis, ou que o direito internacional morreu. Eu acho que a gente está sim num momento de crise, mas as regras jurídicas ainda existem. Elas ainda são aplicadas, e até mais do que muita gente imagina. Claro, há problemas quanto ao grau em que elas são respeitadas em certos contextos. Mas eu acho que a história mostra que isso é algo cíclico e que a gente vai chegar no futuro, espero, a um ponto em que o direito internacional talvez mude, talvez melhore, e que haja um senso mais forte de cumprimento e de estabilidade. E às vezes é justamente em momentos de ruptura como esse que a gente acaba voltando a esse equilíbrio. É isso.
E falando historicamente, é o fim dessas grandes calamidades internacionais que costuma levar a um fortalecimento maior do direito internacional. Foi assim depois da Guerra da Crimeia, que gerou muita jurisprudência nova e vários tratados. Aconteceu também no fim da Primeira Guerra Mundial, que trouxe os precursores da Liga das Nações e do Tribunal de... Como era o nome mesmo? Era o Tribunal de Justiça e Arbitragem? Não, como é que chamava? O precursor da Corte Internacional de Justiça. Corte Permanente de Justiça Internacional. Corte Permanente de Justiça Internacional. A Segunda Guerra Mundial acabou destruindo a corte e tudo mais, e acabou surgindo um corpo totalmente novo de leis de direitos humanos, na verdade. Então, o fim das crises muitas vezes traz esse tipo de coisa. Fortalece o direito internacional. Mas talvez, eu queria no aspecto técnico, te perguntar o seguinte. Se os Estados Unidos realmente fizerem isso agora, sabe, e quiserem enfrentar o TPI, o Tribunal Penal Internacional, do mesmo jeito que enfrentam o Irã militarmente, só que no campo legal e diplomático, o que seria necessário para os Estados Unidos desmontarem o TPI, já que eles nem fazem parte do Estatuto de Roma? Eles têm um tipo de problema aí, né? Não tem como se envolver de forma adequada com o tribunal. O que seria preciso para acabar com o TPI? Bom, dá para dizer que a própria lei de invasão de Haia já mostra até onde eles estão dispostos a ir para destruir o Tribunal Penal Internacional. Mas, falando legalmente, quero dizer, de quem você teria que torcer o braço para que o TPI fosse dissolvido pelos próprios membros? O que eu consigo imaginar que pode acontecer é algo parecido com o que está acontecendo agora. Do mesmo jeito que estão sancionando juízes, talvez ameacem sancionar países que apoiem financeiramente o Tribunal Penal Internacional ou que ofereçam outros tipos de apoio ao tribunal. Porque sem os países que fazem parte do Estatuto de Roma, que é basicamente o documento fundador do TPI, sem esses países que participam da Assembleia dos Estados-Partes e garantem que o tribunal funcione, não tem como existir uma corte operando de fato. Então, talvez isso aconteça por meio de diferentes formas de pressão diplomática, política e financeira. Qual é o tamanho da Assembleia dos Estados-Partes? É um número grande, né? Não é só o Ocidente mais uns 8, 9, 10 outros. É a maioria dos países africanos, a maior parte dos países do Sudeste Asiático e também a maioria dos países da América do Sul, certo? Então os que não são Estados-Partes são na verdade uma minoria, né? Os Estados Unidos não são Estado-parte. Israel, Rússia, Ucrânia, mas a grande maioria é. Desculpa. Sim, eu tenho o número certo, desculpa. Não sei se você vai querer. A gente pode falar sobre isso depois. Mas são 125 partidos. 125, certo? It is 125 parties. 125, okay. Mas isso significa que mesmo que os Estados Unidos, digamos, pressionem todos os seus aliados na Europa, no Japão e na Coreia do Sul para saírem desse acordo, ainda assim a gente ficaria com uns 75, 80 países que continuariam sendo parte dele. Então, os Estados Unidos se colocaram numa batalha enorme, uma subida bem íngreme, tentando enfraquecer a estrutura do Estatuto de Roma. Sim, eu acho que sim. E para ser sincero, eu acho que isso provavelmente não vai dar certo. Simplesmente porque, como você bem apontou, esses canais indiretos dificilmente, na minha opinião, conseguiriam desmantelar completamente o TPI. Claro, a própria lei de invasão de Haia propõe uma invasão direta, né, como o nome já indica. Mas mesmo isso seria muito mais improvável, extremamente complicado, já que obviamente a Haia fica na Holanda, que é um país membro da OTAN. Então isso levanta problemas parecidos com aqueles que surgiram na questão do interesse na Groenlândia, certo? Por isso eu não acho que a gente deva se preocupar com o TPI desaparecendo de um dia para o outro. O que eu acho que pode nos preocupar um pouco é o quanto ele pode ser enfraquecido
E, nesse sentido, o quão difícil pode se tornar para ele realmente cumprir suas funções, especialmente em casos muito urgentes e muito sérios, como os da Venezuela ou da Palestina. Certo. Não, claro, o tribunal provavelmente vai sofrer. Mas o que você acha que isso causa politicamente para os europeus? Porque eles, foram quem escreveram as regras da chamada ordem internacional, baseada em normas, e também o direito internacional. E nós dois sabemos que esses dois termos não são iguais. Um é meio que uma invenção, mas o outro, o direito internacional, é real. É algo reconhecido e compartilhado coletivamente no mundo todo. O que você acha que os europeus vão fazer nessa situação, em que parece que os Estados Unidos estão agora em confronto aberto com um pilar muito importante da forma como eles entendem que o mundo internacional deve funcionar? Porque o TPI, o Estatuto de Roma, quer dizer, ele se chama assim justamente porque foi negociado e assinado em Roma. Na Europa, eles têm muito orgulho disso. E claro, ele fica em Haia, Era em Europa, nesse tradição de Vithathin internacional. Será que isso vai criar uma divisão entre os Estados Unidos e Europa? Muito provavelmente, e isso acaba sendo mais um ponto de atrito, somando-se a vários outros casos de confronto aberto entre os países europeus e os Estados Unidos, especialmente quando o assunto são questões geopolíticas e como elas se relacionam com o direito internacional. Gaza, em certo sentido, pode ser um exemplo disso. Mas eu diria que o caso mais marcante, onde vimos visões realmente conflitantes, foi claramente o da Groenlândia, por causa dos interesses da Europa. O Irã também foi um exemplo em que a resposta da União Europeia ficou bastante dividida. Houve várias abordagens diferentes. Nem todos adotaram a mesma posição em relação ao direito internacional. É justamente nesses momentos que eu acho que a gente precisa, mais do que nunca, que os países europeus adotem uma posição comum, uma posição que não envolva escolher o que é mais conveniente, nem cálculos políticos sobre o que mais nos beneficia, mas que simplesmente aplique o direito internacional como ele deve ser aplicado. As regras são bem claras e deveriam valer para todos os países, em todas as situações, da mesma forma. E eu acredito que o comportamento dos países europeus nos últimos anos acabou enfraquecendo ainda mais a credibilidade do direito internacional, justamente por causa dessa seletividade desses dois pesos e duas medidas. Isso prejudica o potencial que ele tem de ser um padrão forte para garantir a estabilidade global. A gente está vendo de fato um movimento do Sul global chamando o Norte global para prestar contas da própria hipocrisia, No fim das contas, foi a África do Sul que entrou com o processo contra Israel e eles conseguiram bastante apoio para isso. Eu nem sei dizer, agora, no dia 14 de julho de 2026, quantos estados já são parte dessa ação. Então, no momento, há 22 intervenientes. E só para deixar claro, num caso normal você teria apenas duas partes, certo? Uma contra a outra. Esse é o processo comum num tribunal. Mas a Corte Internacional de Justiça tem um procedimento especial, separado, que permite que outros estados que acham que têm algo relevante a dizer, que têm algum interesse no caso e querem participar para oferecer sua interpretação ou sua visão de como o caso deve ser tratado, Então, nesse caso entre a África do Sul e Israel, agora temos 22 países intervindo, 18 deles apoiando a África do Sul, e basicamente defendendo que a Convenção do Genocídio seja interpretada de uma forma um pouco mais equilibrada, que torne um pouco mais fácil ou mais viável para o tribunal realmente concluir que houve genocídio. Do outro lado, há uma minoria bem pequena de países argumentando que o padrão muito alto que o tribunal usa hoje para determinar se houve genocídio deve ser mantido exatamente como está. E eu acho que as motivações políticas por trás dessas posições são bem claras.
the political motivations behind these positions are quite clear, right? Can we use the last part of our discussion to go a little bit into A gente pode usar a parte final da nossa conversa para entrar um pouco nesse assunto. Porque, numa conversa privada que tivemos, você me disse que o argumento de que está acontecendo um genocídio em Gaza não é tão sólido quanto muitos de nós imaginamos. E que esse padrão muito alto que você mencionou é justamente o ponto central. O que exatamente é esse padrão tão alto? E por que Gaza não é, de forma evidente, um caso de genocídio segundo o Tribunal Internacional de Justiça? Mesmo que o tribunal tenha reconhecido que há motivos para acreditar que isso possa estar acontecendo e tenha emitido uma primeira, como é que chama, uma medida cautelar contra Israel, certo? Mas isso não é o mesmo que uma decisão final sobre o caso. Você pode explicar por que esse padrão é tão alto? O que o tribunal considera, de fato, um caso de genocídio? Yeah. So, look, there's a clear definition Certo. of genocide Olha, existe uma definição bem clara de genocídio no direito internacional, né? Essa definição está na Convenção sobre Genocídio. Basicamente, é quando você faz pelo menos uma das seguintes coisas: mata pessoas de um grupo, causa danos físicos ou psicológicos graves, cria deliberadamente condições de vida que tornam quase impossível para alguém sobreviver, impede o grupo de ter filhos ou tira à força as crianças desse grupo e as entrega para outro. Certo? Mas não basta simplesmente fazer essas coisas. Na verdade, o que realmente vai determinar se isso é ou não um genocídio é a intenção por trás do que está sendo feito. É preciso provar que essas ações acontecem porque a intenção é destruir um grupo. Então, como é que se prova que alguém tem a intenção de destruir um grupo? Na prática, existem duas formas. A primeira é quando a própria pessoa diz isso abertamente. Deixa claro, tipo, esse é o meu plano. Hitler, por exemplo, com a chamada solução final. A outra forma é muito mais rara e difícil de comprovar na prática. E se esse fosse o caso que um tribunal tivesse que julgar, o trabalho seria realmente complicado. Mas o que realmente acontece, na maioria dos casos, se não em todos, é que você precisa avaliar o comportamento do genocida. Ou seja, precisa analisar a conduta da pessoa acusada de cometer genocídio ou do país acusado de cometer genocídio. Você não tem uma prova direta, como uma confissão ou uma ordem por escrito. Então, o que dá para fazer é deduzir a partir de um conjunto de ações que eles praticaram. E como o tribunal faz essa dedução? Ele definiu um padrão. Esse padrão diz que é preciso ter certeza, além de qualquer dúvida razoável. Ou seja, o tribunal precisa estar realmente convencido de que o que está acontecendo é genocídio. E o que deixaria o tribunal tão convencido assim, com certeza além de qualquer dúvida razoável? O que o deixaria tão certo é o fato de não haver nenhuma outra explicação possível para aquele comportamento, a não ser a intenção de destruir. A intenção, Ledinócio, é. É isso mesmo. E é assim que a intenção basicamente é avaliada. Eu olho para uma série de comportamentos, um padrão de conduta. Então não é só uma coisa isolada. Não é que a gente analisa ato por ato. A gente não exige uma avaliação ou uma prova específica para cada assassinato individual ou para cada ato separado. A gente olha para o conjunto do padrão, certo? E aí avaliamos se essa é a única explicação razoável para o que aconteceu. E muitos estados argumentam que esse padrão é alto demais, porque na própria história do tribunal, ele só reconheceu o genocídio em um caso muito específico, o de Srebrenica, no contexto do processo da Bósnia contra a Sérvia, em 2007. Como é que isso foi comprovado lá? Porque no caso da Bósnia e de Srebrenica, foram 8.300 homens mortos naquela vila, com uma intenção muito clara mesmo. E acho que a gente até tem as ordens, certo? As ordens dadas para eliminar todos os homens acima de 16 anos, não é? Então como é que isso foi estabelecido lá?
E por que é que a gente ouve tanta linguagem genocida vinda de Israel, inclusive da sua liderança política mais alta? Por que esse tipo de linguagem genocida não é suficiente para provar o que você mencionou antes? Quer dizer, eles mesmos dizem isso, continuam dizendo que querem destruir os palestinos, que eles nunca mais voltem, que desapareçam. Então, por que é que isso não conta? Então não é que isso não conte, Pascal. Eu acho que ainda é cedo demais para a gente saber o que o tribunal vai decidir, né? E, infelizmente, a gente vai ter que esperar bastante tempo para saber qual foi a decisão. Pelo que eu estimo, a gente só deve ver um julgamento sobre esse caso de genocídio por volta de 2030. Então a justiça aqui vai ser muito, mas muito lenta. Agora, bem no começo do impasse entre Israel e a África do Sul, no início de 2024, a gente teve um pequeno vislumbre do tipo de argumento que provavelmente vai ser desenvolvido sobre a questão da intenção genocida. Isso porque eles já tiveram, de certa forma, a chance de apresentar suas posições sobre o tema. Israel argumentou que tinha várias respostas para esse ponto específico. Aquela ideia de, bom, a intenção não é bem clara nesse caso. E o que disseram foi basicamente o seguinte. Primeiro, que boa parte disso era apenas linguagem retórica de tempo de guerra. Segundo, que essas declarações vinham de pessoas que estavam fora da cadeia real de comando. E terceiro, que parte dessa linguagem já tinha sido rejeitada oficialmente. Algumas dessas declarações foram, na verdade, citadas de forma parcial ou até de um jeito que pode enganar. Por exemplo, a frase sobre os amalequitas. Ela foi encurtada, tirada do contexto. Então, já houve algumas respostas a isso. E, além disso, foi acrescentado que várias ações contrárias, outras medidas que o país tomou, mostram que ele não tem nenhuma intenção genocida. Por exemplo, os esforços humanitários que realizou, como lançar panfletos para avisar os cidadãos a evacuar certas áreas, alertar as pessoas para saírem e evitarem, enfim, danos a civis. Tudo isso considerado em conjunto, eu diria, a essência do argumento israelense, que deve ser desenvolvido de forma bem mais ampla à medida que o caso avança. Tá certo, tá certo. Então Israel tem sim contra-argumentos que não podem ser subestimados, especialmente em relação a como o tribunal vai analisar o caso. Digo, mesmo que pra gente pareça algo muito claro e evidente, o tribunal não pode adotar uma posição parcial, certo? Olha, eu acho que o que Israel realmente está apostando, e sabe, os outros 3 países que intervieram, curiosamente, um deles foi a Hungria, mas dado o quanto a posição política da Hungria em relação a Israel mudou, pode ser que a gente veja o país recuar ou mudar de posição conforme o caso avance. Mas, no essencial, Israel tem confiado, e continua confiando, no alto padrão do tribunal. Porque se o tribunal precisar ter certeza, além de qualquer dúvida razoável, e realmente acreditar que com as provas apresentadas, a única conclusão possível é genocídio. Então Israel argumenta algo como, olha, havia muitos outros motivos, eu fiz muitas outras coisas. E além disso, o que a gente fez pode ter sido, quer dizer, isso não foi dito, mas dá para argumentar que o que está acontecendo pode ser algo como uma limpeza étnica, ou outras coisas, tipo crimes de guerra, crimes contra a humanidade, coisas absolutamente horríveis, certo? Mas quando a gente fala do limite jurídico para caracterizar genocídio, não é disso que estamos tratando. E esse critério específico não foi atingido, certo? Então você está completamente certo em dizer que para uma pessoa comum, vendo o que aparece no noticiário, isso parece muito com um genocídio, né? E eu acho que é importante a gente fazer uma distinção. Qualquer que seja o resultado do julgamento, é realmente importante separar o que é uma decisão de um tribunal que usa um critério muito específico, aplicável só em contextos jurídicos, do que é a avaliação de qualquer outra pessoa. Porque todos nós temos o direito de analisar e formar uma opinião sobre se algo é ou não um genocídio.
assess and decide whether something is genocide or not. And I think it's not necessarily. E eu acho que não é necessariamente porque um tribunal decide que algo é ou não é, que isso passa a ser a única verdade ou a única versão dos fatos. Por exemplo, nos casos da antiga Iugoslávia, houve muita decepção na região, porque Srebrenica foi o único lugar onde se reconheceu o genocídio. E por muito tempo, muita gente naquela comunidade contestou isso, e provavelmente até hoje ainda contesta, dizendo: essa não é a minha verdade. É uma instituição que tem um padrão diferente, muito específico, baseado no direito penal internacional, certo? Então, acho que essa é uma questão em aberto para a gente refletir e também ter em mente quando a decisão for anunciada. Certo, certo. Não, isso é importante ter em mente. Então, no geral, o direito internacional não é uma varinha mágica que de repente vai fazer a gente viver num mundo melhor. Ao mesmo tempo, também não é uma varinha mágica que vai simplesmente desaparecer. Então, provavelmente, ele vai continuar sendo um incômodo, mesmo para os grandes poderes. Vamos ver o que vai sair dessa nova guerra contra o TPI que os Estados Unidos acabaram de declarar. Yusra, tem alguma coisa que a gente não abordou e que você realmente gostaria de comentar? Não, por enquanto não. Foi uma conversa excelente. Muito obrigada. Não, muito obrigado por isso. E mais uma vez, pessoal, quero lembrar vocês, dá para ver isso até no nome da Yusra. Ela publica bastante sobre direito internacional e tenta deixar tudo mais fácil de entender para todo mundo, lá no learnsal.org. É por aí que as pessoas chegam ao seu Substack, certo? Isso mesmo. E tem mais algum lugar onde a gente possa encontrar seus textos ou publicações? Bom, você pode me procurar em outras redes sociais, no X, no Blue Sky, no LinkedIn. É só buscar pelo meu nome. Mas o que eu publico lá é muito mais o meu trabalho acadêmico, enquanto o SAIL é o meu projeto de paixão no momento, feito para absolutamente todo mundo. Procurem o Substack da Yusra Swiley. O link vai estar na descrição aqui embaixo. Yusra, muito obrigada pelo seu tempo hoje. E obrigada, too.